coração é uma máquina de escrever. As paixões passam, as canções ficam, os poemas respiram nas prisões. Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao curso de Introdução à Escrita Literária, o curso de Escrita Criativa da Oficina da Palavra. Eu sou a professora Cíntia Silva e estarei com vocês nessa jornada por 14 tópicos, além dos bônus dessa nossa trilha de aprendizagem. E para começar a inspiração, trago para vocês as palavras da Clarice Lispector. Como é que se escreve? Quando não estou escrevendo, eu simplesmente não sei como se escreve. E se não soasse infantil e falsa a pergunta das mais sinceras, eu escolheria um amigo escritor e lhe perguntaria: como é que se escreve? Porque realmente, como é que se escreve? O que é que se diz? E como dizer? E como é que se começa? E o que é que se faz com papel em branco nos defrontando tranquilo? Sei que a resposta, por mais que intrigue, é a única: escrevendo. Sou a pessoa que mais se surpreende de escrever e ainda não me habituei a que me chamem de escritora. Porque fora das horas em que escrevo, não sei absolutamente escrever. Será que escrever não é um ofício? Não há aprendizagem, então? O que é? Só me considerarei escritora no dia em que disser: sei como se escreve. Então, se a Clarice Lispector está falando isso, imagine nós, meros mortais, né? Mas a ideia, gente, desse curso é abrir algumas portas para o mundo da literatura. Por isso que eu estou chamando de Introdução à Escrita Literária. E eu separei alguns tópicos de estudos que a gente vai trazer um pouco de teoria, algumas reflexões, muitas perguntas. E em todo tópico eu vou colocar um exercício de prática de escrita. Além disso, vou provocar vocês sempre para ativarem o olhar de leitura como um escritor. Ou seja, aqueles que já gostam da literatura, já são leitores e leitoras vorazes, vão começar a olhar para esses textos já na ótica de quem procura escrever, para se inspirar, para aprender, para degustar também. Então, na nossa área de estudos, vocês vão ver que tem um menu que vocês podem, no topo, né, do lado esquerdo no topo, vocês podem navegar pelos conteúdos. Ou também aqui na primeira página eu coloquei todos os tópicos que a gente vai estudar e um link direto para lá. Então vocês podem escolher. E sobre o que a gente vai conversar nesses 14 tópicos? Vamos lá? No primeiro tópico já trago uma pergunta para vocês. Por que escrever literatura? Então essa pergunta vai conduzir o nosso início e ela vai perpassar até o final dos estudos. Segundo tópico, portas e gatilhos para escrita, ideias de onde buscar inspiração para os textos de vocês, gente. Terceiro tópico, elementos da narrativa. No quarto tópico, eu vou falar de uma forma geral dos principais aspectos dos gêneros literários, romance e novela, e vou me deter um pouco mais no estudo do conto e da crônica como gêneros breves, porque são esses justamente os mais propícios para a gente exercitar e aplicar as técnicas. Mas é claro que quem já está se aventurando ou queira se aventurar na escrita de romances vai poder beber também das informações que a gente vai trazer aqui para vocês. No quinto tópico, vamos focar o nosso olhar sobre personagens, algumas dicas para a construção de personagens e trazer um pouco dos conhecimentos dos arquétipos tão famosos aplicados à construção de personagens. No sexto tópico, vamos falar sobre o narrador, ou seja, qual é o foco que a gente vai colocar essa câmera. Ou seja, quem vai contar a história está contando sempre a partir de um ponto de vista. E vamos falar sobre isso.
No 7º tópico, vamos estudar um pouco das conhecidas estruturas narrativas, ou seja, do enredo. No 8º tópico, vamos falar sobre o espaço na narrativa e o tempo na narrativa. No 9º tópico, a gente vai começar apresentando quais são os 4 movimentos da história: narração, descrição, digressão e diálogo. E vamos focar em algumas dicas para a construção de interessantes diálogos para a sua narrativa. No 10º tópico, vamos focar o nosso olhar sobre a descrição e falar um pouco sobre aquela dica básica: mostre mais do que conte, né? Então vamos pensar um pouco sobre isso. No 11º tópico, vamos focar o nosso olhar na importância, né, de se trabalhar a linguagem como a epiderme do texto, e também vamos dar algumas pitadas sobre o ritmo da história e a importância de se observar esse aspecto. No tópico de número 12, vamos falar sobre a importância da revisão e da reescrita, e vou deixar para vocês também um roteirinho do que observar quando for rever a sua narrativa. No 13º tópico, eu vou provocá-los a colocar o seu texto no mundo. Vocês vão, ao final do curso, vocês vão me enviar um texto breve, de até 3 páginas, para eu avaliar todos os aspectos gramaticais, estruturais, da narrativa. E se tiver um potencial bacana, e se você quiser, a gente publica esse seu texto na nossa revista literária Texturas, gente, tá? E o tópico de número 14 eu chamei de outras portas para seguir viagem. Então, um convite para vocês irem além, né? Sempre lembrando que é um curso de introdução à escrita literária, a gente vai trazer algumas ferramentas, e essas ferramentas, eu falo o tempo inteiro, elas não podem ser amarras. Elas são importantes para a gente perceber como se constroem os textos e utilizar essas ferramentas a nosso favor, mas sempre buscando inspiração na escrita literária, né, nos clássicos da literatura, na literatura contemporânea, ou seja, no mundo que está ao nosso redor. E neste tópico final, eu apresento uma lista, né, de referências bibliográficas, sugiro livros, sugiro textos para vocês lerem, para irem além de instigá-los a conhecer os nossos outros cursos. Então, além desses 14 tópicos, pessoal, eu separei para vocês um tópico bônus, que eu estou trazendo alguns conteúdos de outros cursos que eu estou deixando ali, que são importantes para a gente trabalhar alguns conceitos que eu vou mencionar. Então, alguns elementos do curso, sobretudo de produção textual, eu vou trazer para vocês ali no bônus, tá? E volta e meia, esse tópico bônus, ele vai crescer, porque eu vou trazer outras coisas que eu deixei de fora do curso, são elementos para enriquecer o curso. Então, gente, é isso. Bora estudar, bora escrever e, sobretudo, ó, colocar a mão na massa, o dedo no teclado ou a caneta no papel. Beijo grande. Qualquer coisa, vocês têm aí o meu WhatsApp e o meu e-mail. Façam contato comigo. Meu coração é uma máquina de escrever. As paixões passam, as canções ficam, os poemas respiram nas prisões.